A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Sou o evangelista Daniel Araújo. Estou com você na pré-aula de número 3 da Revista de Jovens, que trata sobre a segunda vinda de Cristo. Mas antes de nós começarmos, olha só, vocês podem perceber, a gente está fazendo uma alteração na proposta da apresentação, da dinâmica da apresentação da pré-aula. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. É muito importante ter a sua participação. Lembrando que além do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, você tem acesso a toda a transmissão da ADMP TV. Cultos, eventos e demais ações transmitidas nesse canal, que é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Então é uma satisfação tê-lo no canal. Deixe seu comentário me falando como que você percebeu, se você gostou dessa nova proposta, bem parecido com uma transmissão de podcast. Então, lição de número 3, pré-aula da Revista de Jovens. Vamos lá? Lição de número 3, o arrebatamento da igreja. O texto do dia é João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A síntese, o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Partindo aqui para o texto bíblico, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18. Por questão de tempo e objetividade, vamos para o 16, 17 e o 18. Nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o arrebatamento não é para assustar, é uma expressão de consolo. Mas antes de entrar propriamente no texto, gostaria de fazer uma ressalva, como em outros momentos. Nós somos uma linha pentecostal, nós acreditamos no movimento pré-tribulacionista, acreditamos no aparecimento do anticristo, startando um período de tribulação, e depois um período de grande tribulação e, por fim, então, o livramento de Jesus Cristo, que acontece no Armagedon, startando ali o milênio. Por que é interessante nós falarmos isso? Existem outras linhas de interpretações teológicas, que não acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Outros acreditam que será no meio. E aí nós usamos um termo, de acordo com a visão do profeta Daniel, que é a semana. Então são 7 semanas que antecedem o fim. Essas semanas são divididas em 2 partes, 3 semanas e meia, e por fim as outras 3 semanas e meia nós de forma alegórica e tipificando que seriam 7 anos de período de tribulação. Meus irmãos, meus queridos que estão assistindo essa aula, não é intuito nós confrontarmos linhas teológicas aqui nesse momento. Esse canal é uma pré-aula que dá um aporte para preparar o professor para o convívio e a didática dentro da escola bíblica, que normalmente acontece aos domingos, em outros lugares no sábado, enfim, a escola bíblica que você tem na sua igreja. O campo de discussão teológica é muito interessante de ser feito, mas não é a proposta desse canal. É um canal para dar apoio ao professor da escola bíblica. Então, nossos irmãos em Cristo que acreditam em outras linhas teológicas, precisamos atentar que os elementos escatológicos, eles se dividem. E esses elementos, em um cristianismo sério que busca extrair com genuinidade a palavra de Deus, entendemos que não é motivo de ferir ou ofender ou diminuir ou desacreditar o outro. É interessante nós entendermos os elementos e saber que nós temos uma interpretação de quando isso acontece no cenário escatológico.
ok? Então, de uma forma muito tranquila, não é objetivo do canal ter uma polêmica ou instigar a ofensa entre nós cristãos, ou mesmo deixar um espaço para um debate desnecessário. E, particularmente, é desnecessário. Discutir os elementos, a pessoa de Cristo, e discutir também a importância de estarmos vivendo esses pontos escatológicos, torna-se uma relevância muito maior. Combinado? Para nós pré-tribulacionistas, o arrebatamento da igreja acontece primeiro, os nossos irmãos em Cristo que dormem, ou os que estão em túmulos, ou os que já morreram, e depois os que são vivos, a igreja. Nós seremos convidados pelo Cordeiro a estar com ele em nuvens. É interessante entender essa característica. Como que e por que é tão frisado que Cristo vem sobre as nuvens, cheio de glória? Existia uma linha teológica, ou uma linha interpretativa de uma teologia do primeiro século, que dizia que era impossível alguém do reino da luz vir ao reino das trevas. Era impossível alguém que era do céu caminhar entre homens. Era impossível Deus se tornar homens. E essa era uma discussão muito grande para tentar entender a mecânica e a própria formação essencial da pessoa de Cristo, enquanto elemento corpóreo. E aí é interessante que o escritor aos Hebreus escreve que Cristo é Deus esvaziado da sua glória. Esse primeiro momento em que Cristo vem à Terra, há mais de 2000 anos atrás, ele é Deus sem a sua glória, mas cheio de plenitude. O que significa isso, professor? Nós entendemos então que uma parte de Deus habita entre os homens, anda sobre a terra e nessa caminhada ele foi esvaziado da sua glória. Outro sim, a glória de Deus não coaduna ou não se divide com o pecado. Se nós voltarmos lá atrás, quando existe ou percebemos a projeção ou a apresentação da glória de Deus, o homem sempre precisa ter algo que o proteja. Moisés não olha, não fita os olhos na pessoa de Deus, ele percebe de lado. E depois, quando desce do monte, é necessário que um véu seja colocado sobre o seu rosto, porque tamanha era a glória que o enchia. Outro ponto é a própria Arca da Aliança, que representava o poder e a glória e a pureza dessa glória de Deus. Ela era protegida dentro do Santo dos Santos por um véu, porque o homem não poderia contemplar essa glória. E uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, quando ele entrava, a fumaça do incenso cobria aquele local. E então, aquela glória não era contemplada diretamente pelo homem. Deus sempre preparou um protetor solar, porque nós não podemos, como eu, ficar muito tempo olhando diretamente para o céu, machuca os meus olhos. Imagina a glória de Deus. Essa glória é a mesma responsável pela morte do soldado de Davi, quando ele tenta segurar a arca que estava sendo carregada em uma carroça por tração animal. Errado o que ele fez? Não. Errado era a forma em que estava sendo carregada a arca. Mas mesmo assim, a glória de Deus, ela não se divide e consome aquele homem, porque estava errado. Cristo, quando vem ao mundo, ele vem esvaziado da sua glória. Agora, no arrebatamento, Cristo vem em glória. Cristo, ele teve o corpo glorificado, e aí nós percebemos isso muito bem no final dos escritos dos evangelhos e também no próprio Atos, que relata o testemunhar da glória que Cristo tinha em seu corpo. E é interessante, igreja, atentarmos a isso, é interessante você que está assistindo esse canal, porque Cristo agora vem cheio de glória. Essa primeira fase que starta o arrebatamento, ele vem sobre as nuvens. Entendemos que isso retrata a glória e o poder do Deus Pai, agora também no Deus
Filho. Essa glória que foi retirada dele há séculos atrás, para que ele pudesse caminhar entre os homens, agora ele vem com esta glória do poder do Pai dentro de si, esse elemento formado agora da pessoa de Cristo. Depois do período de tribulação, para nós que interpretamos assim, existe a batalha do Armagedon. E é interessante que Cristo, ele toca a terra treme, ela se fende, e os inimigos de Israel e os inimigos que não aceitam a marca da besta são engolidos ou derrotados, exterminados por conta da glória de Cristo. E aí o escritor aos Hebreus deixa isso de uma forma muito bonita. Cristo é Deus, esvaziado da sua glória. Para os adeptos da linha gnosticista do primeiro, segundo e terceiro século, salvaguarda que o termo gnosticismo ele foi batizado lá por meados do terceiro século, segundo alguns historiadores, porque é um conjunto de ideologias, um conjunto de filosofias. Para estes que diziam que era impossível a migração ou o trânsito entre o reino da luz e o reino das trevas, então o escritor fala, é possível sim, porque o próprio Deus se esvaziou da sua glória e veio em forma de Cristo, e caminha com os homens, e sofre, e padece, e morre em prol dos nossos pecados. Um outro ponto bem interessante que nós temos que ter em mente, e eu já falei aqui na aula de número 2, que é o termo parousia. O termo parousia, ele é um termo que tipifica o sentimento e a ansiedade da igreja do primeiro século na espera do seu Cristo, na espera da segunda vinda de Cristo. Daniel, mas não veio no primeiro século, como é isso? Sim, e aí Paulo, ele escreve de uma forma muito interessante também, explicando que Cristo virá. E ele frisa isso muito na carta 1 Tessalonicenses. Virá com poder e grande glória e organizará tudo aquilo que o pecado desorganizou e trará paz entre tudo aquilo que o pecado colocou guerra. Essa vinda de Cristo, ela é muito esperada no primeiro século. E alguns que liam essas passagens ou essas expressões ficavam assim, nossa, eu estou em sofrimento. Então, Jesus já voltou e eu fiquei, então não adianta mais nada, eu vou voltar para minha vida de sodomia, minha vida de trabalho, enfim, não quero mais saber do corpo de Cristo. Errado. Paulo vê a necessidade e escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, onde ele frisa muito sobre os sinais. Igreja, atente aos sinais da segunda vinda de Cristo. Então, essa emoção que nós chamamos como parousia, ela rege toda a escrita escatológica e de finitude do Novo Testamento. Esse sentimento, ele não pode sair dos nossos corações, igreja. Eu preciso viver o hoje como a iminência da segunda vinda de Cristo. Eu preciso tecer os meus comportamentos, organizar a minha vida, esperando, aguardando a segunda vinda de Cristo. É fundamental que vivamos assim, sabendo que em tempo oportuno Jesus virá e levará a sua igreja. E fazendo um adendo, um paralelo, o termo igreja, que vem de eclesia ou eclésia, vem do seu original, tirados para fora. Mas em que sentido? Não no sentido que somos alienígenas ou OVNIs, ou não temos a necessidade de ter um convívio social. O termo igreja, na sua essência, significa o grupo de pessoas que se prepara para receber alguém importante. Nós somos tirados para fora da estrutura das nossas casas e vamos aguardar alguém iminente. Uma comparação. Seria como se alguém muito importante do governo, muito bem quisto pela sociedade, anunciasse que daqui a um mês ele viria e, obviamente, ele viria presencialmente em uma praça pública, em algum lugar de referência. Nós nos prepararíamos para que daqui a algum mês nós saíssemos, fôssemos tirados para fora para receber esse personagem ou essa pessoa de eminência. Esse é o movimento da transliteração da palavra eclesia.
E esse movimento de esperar alguém importante, ele também se une ou se mescla com o sentimento da parousia. Então, o próprio nome da igreja, que é tirados para fora para aguardar alguém importante, fazendo aqui um paralelismo, é um movimento que nos motiva e nos deve motivar. Quando o texto, a Tessalonicenses, ele finaliza, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo, ele deixa muito claro que é uma palavra de esperança e consolo. No primeiro século, ele foi marcado por governantes romanos que perseguiram judeus e cristãos. Citando, por exemplo, Nero. Nero, ele perseguiu, ele coloca fogo em Roma e culpabiliza os cristãos. Por quê? Providencialmente, o setor da cidade romana que foi protegido, que não foi incendiado, era a casa ou a região onde os cristãos moravam. Essa perseguição, ela é inflamada porque quando o cidadão romano, isso não só de quem nasce em Roma, mas todo o contexto do império, ele se convertia ao cristianismo, ele deixava velhos hábitos. Hábitos esses que mantinham o império. Ir aos templos, entregar oblações, holocaustos, pagar pelos holocaustos aos chefes dos templos pagãos. Esse recurso era muito vultuoso. Então, sentia-se falta desse recurso agora, porque o cristão não iria entregar esse recurso. É importante nós refletirmos que a igreja, ela promove e ela provoca uma instabilidade na estrutura financeira pecaminosa muito grande, igreja. O poder sobre nossas mãos, ele é muito grande. Então, quando nós temos essas escritas de que Jesus virá, nos libertará e nos levará à nossa nova Jerusalém, entendemos nós que é por conta do sofrimento que eles passavam, para que o escritor gerasse no coração deles a esperança do amanhã. Um dos grandes pontos e uma das grandes situações do pecado é que ele tira de nós a esperança do amanhã. Quando o pecado tira de nós a perspectiva do amanhã, ou a esperança no amanhã, ele está trazendo para nós o sentimento fatalista e imediatista, que é extremamente nocivo. Eu preciso acreditar que o meu Redentor vive e o meu amanhã será muito melhor do que o meu hoje. Isso me faz resistir, e eu entendo então o versículo que o próprio Cristo nos traz, que o céu, ou a salvação, ou o juízo, ou a entrada em Jerusalém é conquistada na força. Em que sentido? É na briga com o irmão? Não, é na briga e na violência interna, em resistir ao pecado. Mas eu tenho a esperança e essa esperança me faz negar o pecado. Porque existe algo melhor para o meu futuro. E esse é o sentimento que precisa estar em nossos corações, igreja. De que existe algo melhor para o futuro. E não é nessa terra, é em Cristo Jesus. Creiamos e acreditamos nisso. Amém? O primeiro tópico da lição: o que é e quando se dará o arrebatamento? O que é? A palavra grega para arrebatamento é harpazo. E significa retirada brusca. Paulo dedicou em sua carta 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 aos Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Uma recomendação de leitura. O contraponto, gente, ideológico do primeiro século, ele é muito sério. De uma forma geral, bem objetiva, o grego ele acreditava, e o grego depois o romano, acreditava que esse corpo físico é a prisão e nós padeceremos e não existe mais nada. Outros acreditavam em uma evolução do espírito, que ao morrer, ou a pessoa ia para o Tártaro, que era o inferno, governado pelo Hades, ou ele ia para os Campos Elíseos, que é onde existe o governo dos deuses.
bons ou nobres. Essas duas perspectivas, esse dualismo religioso, em que existe o nosso corpo é uma ferramenta para obtenção de prazer e ponto final, ou que nós precisamos, por obras, ganhar uma salvação, era um lugar melhor no pós-vida, melhor dizendo, no pós-morte, era o que regia todo o contexto. E também de que quando a pessoa era levada aos Campos Elíseos, ela 1000 anos depois voltaria, encarnaria, para ter novamente uma possibilidade de uma evolução. Várias outras linhas pagãs abstraíram esses conceitos e criaram suas ideologias, suas crenças e suas pregações. Paulo, ele deixa muito bem claro, é dado ao homem o direito de viver apenas uma vez. E depois disso é a morte. Em Cristo, nós somos glorificados e levados aos céus. Sem Cristo, e aí aquele que é regido pelos pecados é condenado à morte. Esse contexto do Novo Testamento impulsiona a escrita, como eu disse anteriormente, impulsiona a escrita para que gere no coração da igreja do primeiro século e promova no desejo de todo o século até hoje a vontade de estar em Cristo santificado, vivendo longe do pecado e garantindo a sua salvação. Paulo, ele menciona de uma forma muito categórica de que existe uma esperança no amanhã, e essa esperança é em Cristo, não através de obras, não através de homens, não através de descendência hereditária, mas através da conversão a Cristo Jesus. Ponto final, o único ponto que nós temos para garantir a salvação. Quando se dará o arrebatamento, e por fim nesse tópico, primeiro, o que é a palavra arrebatamento? Quando se dará o arrebatamento? A trombeta soará, que é a terceira seção desse tópico. O que é o arrebatamento? Então, é uma extração abrupta, uma retirada rápida. Quando se dará o arrebatamento, nós, pré-tribulacionistas, temos uma interpretação dispensacionalista, e aí é um tema para muito tempo de pesquisa. Acreditamos que o arrebatamento da igreja que já morreu e está em túmulo, e a igreja viva daquele período, se dará antes do início do governo do anticristo. Nós, pré-tribulacionistas, ok? Então, como eu disse para vocês, o elemento principal aqui é, primeiro, arrebatamento e segundo, tribulação. Alguns falam que a tribulação ela acontece desde os períodos de Cristo. Já conta essa tribulação bíblica. Nós acreditamos, como João escreve, que o espírito do anticristo já está trabalhando, mas a personagem ou a pessoa da profecia, que é o anticristo, ainda não apareceu. Muitos anticristos já se fizeram, como o próprio João também escreve nas suas epístolas. No entanto, a pessoa da profecia ainda não apareceu no cenário global. Quando essa pessoa aparece antes do iniciar do seu reinado, a igreja é arrebatada. Então, o momento para nós pré-tribulacionistas é esse, ok? As trombetas soarão. Todo esse movimento gera um sentimento de milícia ou de guerra. E esse sentimento que promove os comportamentos gera a expectativa de um tocar de trombetas. As trombetas sempre antecediam as festas, o Ano Novo, outros momentos bem importantes de Israel. As trombetas também, antigamente, quando não se existia tecnologias de comunicações como nós temos hoje, o som dos tambores, dos alaúdes, das trombetas é o que fazia as tropas prepararem para a batalha e também os movimentos
os movimentos nas batalhas. De acordo com o que se tocava, a tropa ia por uma direção ou ia para outra, avançava ou recuava, enfim. Então era muito importante. E Paulo trata disso porque, dentro do contexto judaico, o shofar ou as trombetas fazem parte dos elementos espirituais e de alerta para a nação de Israel. O segundo tópico, nosso tempo aqui já está bem, eu acho que ficar sentado é mais fácil, então eu acho que eu estou indo muito mais além do que o tempo que nós precisamos, né? Mas vou dar uma agilizada aqui para não ficar pesado para vocês e me acompanhe até o final do vídeo. O segundo tópico, o arrebatamento da igreja para os crentes. É a nossa esperança, é a chegada repentina do noivo e, por fim, é a derrota da morte. É a nossa esperança. Os textos apocalípticos, eles em primeiro momento geram aquele impacto até mesmo de medo, mas não é esse intuito dos livros da escrita. Ele quer promover em nossos corações a esperança, a vontade, o aguardar dessa segunda vinda de Cristo e esse desconforto com o mundo, com esse século que nós estamos. Depois da chegada repentina do noivo, não se tem notícias na Bíblia sobre data, hora, período, mês da segunda vinda de Cristo. Existem elementos e existem sinais que nós lendo, nós como leitores da Bíblia podemos abstrair aqui algumas interpretações, mas não existe data e hora e momento agendado. Somente o Pai sabe. E isso Cristo diz enquanto estava conosco na terra. Somente o meu Pai sabe o dia, a hora e o momento, as estações, em que momento virá, em que retornará o dia do juízo de Deus, ok? É comparado como noivo, porque o termo bodas do cordeiro, então acontece o arrebatamento, a igreja é levada às nuvens e lá acontece as bodas do cordeiro. A ceia ou a festa a festa entre o noivo Jesus e a sua noiva igreja, que acontece ali coroando e retribuindo de uma forma não por uma necessidade ou por uma obrigação, mas retribuindo por um gesto de amor à humanidade, a estruturação da igreja para governar com Cristo no milênio e posteriormente entrar na eternidade, tá bom? Daniel, tem gente aqui que faz conta, cálculo, Jesus já voltou em 1800 e lá vai pedrinha e agora, como que a gente faz? Não tem data, não tem hora, tá bom? Então, qualquer expectativa ou qualquer linha teológica que tente mensurar esses elementos é falível, é errada, tá certo? E eu preciso viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Por quê? Por dois motivos. Pode ser o arrebatamento da igreja ou pode ser a minha morte. Eu terei tempo de consertar os meus erros, os meus pecados? Não. Não haverá tempo. Então eu preciso viver o agora como se eu não tenho a possibilidade do amanhã, mas na esperança da redenção, glorificação do meu corpo e viver em eternidade com Cristo Jesus. Por fim, fechando aqui, aguardando o arrebatamento. Jesus virá, permaneça fiel ao Senhor e, finalizando toda a revista, utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. E é muito interessante a leitura dessa última sessão, porque trata aqui do capítulo 24 do Evangelho segundo escreve Mateus, onde eu tenho algumas perspectivas em 3 parábolas que Cristo nos deixa. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas, a parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos talentos. E eu quero terminar uma reflexão. Primeiro, a parábola dos 2 servos, o servo prudente e o servo imprudente, o servo que se prepara e o servo que não se prepara. O servo que aguarda a vinda do seu senhor e o servo que não aguarda mais porque ele tardia em retornar. Então nós temos aqui uma expectativa, uma preparação, um comportamento de atenção. Depois cita-se a parábola das 10 virgens.
As 10 virgens que aguardam as bodas, mas essas são tardias e elas se perdem, algumas sem ter o azeite ou sem ter a preparação e outras que estavam preparadas. Ambas saem, mas somente metade delas chega e entra nas bodas do Cordeiro. Isso chama-se preparação. Eu tenho então a atenção e a esperança, a preparação que o cristão tem que ter em toda a sua vida. E por fim, fechando essa trilogia, os 10 talentos, que fala sobre aqueles que trabalhavam, aqueles que se ocupavam e geraram frutos, e aqueles que enterraram seus talentos e deixaram eles de lado. Para cada um teve um peso, para cada um teve um julgamento. Cabe a nós, então, estarmos crendo, porque isso é um passo de fé, que Jesus voltará, preparado com as nossas candeias, com o azeite preparado, posto, organizado, porque o dia chegará sem aviso prévio. E por fim, o nosso comportamento, os meus dons e meus talentos precisam ser utilizados para gerar frutos. Nós somos seres sistêmicos. Então, não adianta eu tentar achar uma qualidade sem encontrar a outra. Por exemplo, já trabalhei muito na área das vendas. Muitas vezes a gente quer aquele vendedor esperto, aquele vendedor que organiza, que fecha pedido maior, que vem, que vai. Mas não percebemos que para encontrar alguém com essa característica, essa pessoa muitas vezes tem a característica da mentira, do roubo, do engano. Por quê? Ela usa essas características em detrimento de outras. Não estou falando que você, bom vendedor, faça isso. Porque eu já trabalhei em vendas, conseguia ter um bom resultado e procurava ser justo em tudo que eu fazia e me comprometia com as pessoas. Então, o que eu quero falar aqui? Nós somos sistêmicos. Dentro desse mesmo pacote tem elementos positivos e elementos negativos. Igreja, se atentem a isso. Eu preciso vestir toda a armadura, estar vigilante em todo o tempo. Preciso me dedicar a tudo em louvor a Deus. Isso fala de integridade, completude, de ser uma pessoa plena e completa na obra do Senhor. É o convite que eu quero fazer para você, finalizando essa lição. Nos atentemos porque é um passo de fé, e fé faz parte da nossa existência, então Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, e que seja rápido, porque a sua igreja precisa. A natureza está pedindo isso. Então nos atentemos e fiquemos firmes, porque o Senhor voltará. Nos preparamos constantemente na leitura da palavra, na oração, na dedicação, na pregação do evangelho. E também saibamos que o nosso dom e o nosso talento, ele promove o reino dos céus. Não porque Deus precisa de mim, mas é porque eu preciso dele para me tornar um ser pleno e íntegro, na estatura de um varão perfeito. Encerramos aqui, então, a lição de número 3. Muito boa a perspectiva, interessante a abordagem. Você, professor, se prepara, você, aluno, usa muito o tempo que você vai ter com o seu professor na IBD. E parabéns à Escola Bíblica Dominical, parabéns a toda a equipe da ADMPTV, a nossa liderança da igreja, na pessoa do pastor Álvaro, parabéns por essa iniciativa e que esse evangelho vá muito longe. Então, quero agradecer e, de formato novo, vamos ver se continua. Eu acredito que sim. Eu gostei que pelo menos nós estamos aqui bem sentadinhos, ficamos mais à vontade, dá uma empatia talvez maior aí você que está do outro lado da tela. Então, parabéns, obrigado por estar aqui comigo até o final dessa lição. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus, o Cristo.